Painéis da Obsessão. 27. A recidiva de Arcos. O amigo Dr. Lustosa, que reservara alguns dias para estar comigo na comunidade, na qual era um cooperador valioso ao lado de outros obreiros diligentes, na primeira oportunidade, porque soubesse do meu interesse em recolher apontamentos sobre as técnicas e ocorrências variadas em torno da obsessão, tanto quanto da interferência dos espíritos nas vidas das criaturas, sugeriu-me acompanhar no ambulatório médico o atendimento de alguns enfermos que residiam no bairro e recorriam àquele reduto de amor. Devotados médicos e enfermeiros, odontólogos e auxiliares ofereciam gratuitamente suas horas de repouso e outras a beneficência em favor dos muito aflitos que ali chegavam batidos pela dor. Nem todos possuíam a formação espírita, no entanto, caracterizavam-se pelo sadio propósito de bem servir. O pequeno edifício reservado a este mistério era parcamente equipado. Inicialmente fora destinado aos serviços de atendimento às crianças internas, aumentando a sua capacidade de benefícios à medida que novas tarefas de socorro foram surgindo. Agora, o número dos que ali se beneficiavam ascendia a milhares de pessoas. A irmã Angélica, sempre vigilante, na razão direta em que as atividades se multiplicavam entre os seus pupilos, sob a inspiração de Jesus, convidava novos obreiros do amor em nosso plano, que assumiam responsabilidades administrativas e de auxílio nos respectivos novos setores. Para aquele núcleo, rogara a cooperação valiosa do Dr. Dirceu de Campos, que fora na terra respeitável professor de medicina e cientista, que reservava o tempo excedente das suas aulas à investigação de parasitos, havendo deixado uma vasta contribuição à pesquisa especializada. Aquecendo, o trabalhador reuniu alguns dos antigos colegas e ex-alunos, ora libertados do corpo, assumindo a direção espiritual da singela clínica. Fui-lhe apresentado e a sua inteligência, aliada à bondade espontânea, cativaram-me de imediato. Sorridente, falou com naturalidade. Como sabemos que todos os males que atingem o corpo procedem do espírito, aqui inspiramos os colegas encarnados a receitarem menos drogas, evitando-se intoxicações orgânicas, para melhor reequilibrarmos o psiquismo dos nossos clientes, que se devem ajustar à saúde e preservá-la. Considerando-se a região em que se localizam os novos serviços, a maior incidência de enfermidade é decorrente dos problemas sociomorais, da fome, das distonias nervosas, da falta de higiene, com alta incidência parasitológica em crianças e adultos. Assim, cuidamos de esclarecê-los e reeducá-los quanto possível, encaminhando-os a outros setores onde se podem beneficiar, recuperando-se com maior segurança. Somos partidários das modernas técnicas da psicossomática, ora em aplicações tímidas entre os colegas encarnados, com possibilidades futuras muito amplas. Pelos conhecimentos de que dispomos em nosso campo de realização, melhor aquilatamos sobre os resultados providenciais da psicoterapia em quaisquer patologias que defrontemos. Os nossos clientes, desse modo, além da assistência espiritual que passam a receber desde a primeira consulta, companheiros nossos inscrevem-nos em suas agendas de ação externa e visitam-nos nos lares, dispensando-lhe o concurso espiritual possível. São induzidos pelos nossos facultativos encarnados ao tratamento acadêmico,
como é natural, mas também a mudança mental de atitude perante a vida. Nem todos se recuperam. Bem se depreende porque saúde e doença constituem um binômio normal da realidade biológica. E como a morte é a etapa final do corpo, ninguém se lhes eximirá a presença. Todavia, podemos e conseguimos diminuir a carga das aflições e doenças com especialidade nos que se fazem dóceis às instruções recebidas e à prescrição médica que lhe é recomendada. Ato contínuo levou-me a acompanhar uma consulta clínica e explicou-me. Este paciente é alcoólatra inveterado, com um processo de cirrose hepática em desenvolvimento. Pode-se-lhe perceber o entumecimento da glândula mista, com drenagem descontrolada de bilis, perturbando-lhe o metabolismo geral. Adiciona-se ao distúrbio orgânico a obsessão de que padece, em face da presença contínua e vingadora de antigo comparsa a quem enganou, e temos um quadro de difícil recuperação. Apesar disso, envidaremos esforços para atenuar os efeitos do problema grave, de que ele não se apercebe, tentando incultar-lhe a ideia de maior esforço na luta contra a bebida, a que vai levado pelo adversário, tendo a vida física um pouco ampliada, a benefício próprio. Observemos o que sucede nesta sua primeira consulta. Notamos que a entidade inimiga que a ele se imantava, sendo consciente do desforço que levava a cabo, ao perceber que o médico ia examiná-lo, deslocou-se agressiva e tentou influenciar o facultativo, como a querer perturbá-lo na conclusão do diagnóstico. Porque este se encontrasse assessorado por operoso cooperador da equipe do Dr. Disseu, o celerado não encontrou ressonância no seu intento. E porque um enfermeiro de plantão fosse convocado à assistência espiritual ao cliente, aquele espírito rebelde e renitente no mal se retirou, indisposto e blasfemador. Ficará à saída, aguardando seu hospedeiro, esclareceu-me o diretor. E por que não foi impedido de entrar? Inquiri com curiosidade sadia. Porque não usamos de violência, prosseguiu espontâneo. Ao passar pelas barreiras vibratórias, foi-lhe concedida a oportunidade de beneficiar-se com os recursos aqui existentes. Não se sentindo bem com as vibrações ambientes, ele próprio se evadiu. Há sempre oportunidade para quem deseja a renovação, a paz. E que acontecerá com o paciente? Voltei a indagar, após ser atendido e retirar-se? Sem qualquer enfado, o médico considerou. Depende da atitude mental que ele conduza. Como não ignoramos, o pensamento gera energias que carregam cargas vibratórias de acordo com o teor moral de que se revestem as ideias. Se o nosso enfermo mantiver os estímulos superiores que está a receber e as orientações que lhe serão ministradas pelo clínico, não sofrerá interferência psíquica do antagonista, que atua em faixa de baixa frequência mental. Este permanecerá à espreita até que encontre uma oportunidade de revinculação, o que somente pode ocorrer se houver aquiescência do encarnado. Mantendo-se este nas ideias positivas e agasalhando o otimismo, se movimentará cada vez mais em canais vibratórios que o colocarão imune à perturbação, passando a sintonizar com outro gênero de ondas, nas quais se encontram campos de vida propiciadores de bem-estar, fazendo jus à melhor assistência espiritual. É da lei que querer
é lograr, desde que se saiba o que se quer e se mantenha firme o desejo por consegui-lo. Nunca falta apoio a quem almeja por ascensão. O inverso é também verdadeiro. Não desejando ser importuno, mas porque a questão é fascinante, tornei a questionar. Gostaria que o amigo experiente me explicasse a ocorrência da agressão intentada contra o médico. Sendo ele, respondeu-me afável, o zelador da saúde, encontra-se investido de elevado ministério, conforme ocorre noutras áreas da vida, cuja orientação lhe cabe dar para as superiores ou infelizes finalidades que lhe aprouver. Desejando ser fiel ao juramento de Hipócrates, no qual se encontram as diretrizes éticas do seu sacerdócio, adquire defesas naturais para o seu campo de ação, e a sua conduta moral sadia atrai os benfeitores da humanidade, que dele, como de outros, profissionais ou não, se utilizam para promover o progresso dos homens e da sociedade. Suas boas ações granjeiam-lhes simpatias que são transformadas em títulos de benemerência, de que se enriquecem, a fim de melhor alcançarem as metas a que se propõem. Nestes, os obsessores não encontram campo para a perturbação. É muito comum notar-se que os espíritos conscientes do mal que proporcionam àqueles a quem perseguem, sabendo que os seus obsediados estão recorrendo à ajuda médica para ter minorados os seus males, investem contra os seus possíveis benfeitores, a fim de influenciá-los, gerando antipatia pelo paciente. E quando há afinidade moral entre o médico e o algoz desencarnado, este leva-o a equivocar-se no diagnóstico ou, pelo menos, a não dar a devida atenção ao problema, ficando na superficialidade, que não lhe permite a correta avaliação para um eficiente tratamento. O mesmo sucede em relação aos médiuns, quando convidados ao auxílio aos portadores de alienação obsessiva. Não é verdade? Muda-se de situação, mas não se altera a ocorrência. Nota explicativa 4. Vide o livro Nas Fronteiras da Loucura, de nossa autoria. Nota do autor espiritual. Eu estava profundamente impressionado com este fato, em razão da lógica de que ele se revestia, já que o conhecia em outras áreas nas quais sucedia. As inteligências espirituais negativas são muito hábeis na elaboração e prática dos métodos de cobrança que se impõem, na sanha louca de conseguir os pérfidos resultados a que se agarram. Agora eu acompanhava um médico atencioso, detectando ao tato a enfermidade soez. Com delicadeza, mas com autoridade, advertiu o paciente sobre os perigos crescentes que o álcool representava para a sua saúde. Ao mesmo tempo, explicando-lhe sem detalhes que estes poderiam redundar em efeito pior em razão da gravidade do mal que ele sofria. O médico sabia que, instalada a cirrose hepática, as possibilidades de recuperação não se fazem auspiciosas, especialmente naqueles que dispõem de poucos recursos para o tratamento cuidadoso a que se devem submeter. Não obstante, conversou demoradamente, convidando o enfermo à realidade da vida, aconselhando-o e recordando-lhe a responsabilidade espiritual que lhe dizia respeito, em face do alto compromisso para com a existência física. Embora o empenho do bondoso médico, sentíamos o quase desinteresse do paciente, que, encharcado pelo fluido venenoso e tendo desarticulados os equipamentos emocionais pelos alcoólicos,
não assimilava toda a orientação mais de uma vez repetida. Seria o caso de mais um suicídio indireto com causas muito complexas no seu processo evolutivo. Mas o facultativo se desincumbia galhardamente do dever que lhe dizia respeito. Passamos a outra sala e seguimos um caso oposto. O paciente era um ancião portador de um problema uretral. Havia-lhe sido recomendada uma uretrocistografia para positivar a enfermidade, facilitando a cirurgia que ele receava. Muito bem assistido pela esposa desencarnada, esta houvera pedido aos trabalhadores espirituais da casa que inspirassem o médico a fim de melhor socorrer o cônjuge assustado. Vi então que após o estudo dos exames preliminares que foram apresentados e alguns outros, ao tato que o próprio médico realizou, após deter-se a pensar, este falou com segurança, telementalizado por um urologista do grupo espiritual, confirmando a necessidade cirúrgica, que seria coroada de êxito em face do bom estado geral do cliente e das amplas perspectivas de viver mais, sem um problema que se poderia agravar, tomando rumos imprevisíveis no momento perfeitamente evitáveis. Orientou-o com gentileza e infundiu-lhe confiança. A simpatia da segurança médica e a irradiação de tranquilidade que dele se exteriorizava atingiram o paciente que, sob a carinhosa assistência da esposa, anuiu de boa mente em submeter-se ao exame final e deixar-se cirurgiar num hospital de beneficência. Os casos sucediam-se e os obreiros desdobravam-se no afã do bem, quando o amigo Bernardo nos veio chamar ao Dr. Arnaldo e a mim. Informou-nos que se tratava de Argos, cujo estado de saúde se agravara. Conforme já o esperávamos, fomos encontrá-lo em abatimento profundo, sob o estigma da febre alta que decorria da violenta recidiva. À chegada fomos recebidos por uma senhora simpática, que se nos apresentou como sendo a genitora do amigo. Quando da cirurgia a que ele fora submetido, não houvéramos notado presente, senão mais tarde, no desdobramento da assistência que lhe fora ministrada. A sua expressão de ansiedade e de dor silenciosa comoveu-nos. Recebeu-nos preocupada, e quando nos acercamos do leito, o Dr. Arnaldo examinou-o cuidadosamente, confirmando o retorno da doença e a complexidade de que o caso novamente se revestia. Receando a irrupção de uma brutal hemoptise, o médico solicitou a ajuda de Bernardo, que presto aplicou recursos calmantes para diminuir a febre e recompor o aparelho respiratório congestionado pela infecção. Tratava-se, porém, de uma terapia de emergência, em razão do agravamento do caso. Logo depois, o Dr. Arnaldo considerou. A mente pessimista e assustada do nosso amigo, que cultivou uma psicose depressiva, receando o retorno da doença, ao lado da sua insistente rebeldia ao trabalho edificante, que lhe concederia créditos para a saúde, responde pela recidiva a que foi levado, tendo-se em vista a vinculação com Felipe. De algum modo, se advier um resultado funesto para o corpo, temos mais um infeliz exemplo de suicídio indireto. Não nos cabe, no entanto, apressar conclusões, nem opinar com desconhecimento do amor e da caridade. A intemperança é fator desconcertante, que agasalhamos e de cujos efeitos perniciosos não nos conseguimos furtar. Quem possui o conhecimento da vida espiritual não deveria caminhar entre sombras, em face da luz que lhe deve estar implantada na razão,
conduzindo os sentimentos e aprimorando-se. A predominância sistemática dos instintos mais agressivos que fomentam o egoísmo em detrimento de outros valores mais elevados faz que desvalemos na rampa da insatisfação com os consequentes efeitos da rebeldia constante, sem o apoio da humildade que acalma, nem da legítima fraternidade que harmoniza. Em relação ao nosso cliente, aguardemos a reação orgânica e fluidoterapia, bem assim as porvindouras determinações superiores. Observei que o recurso fluídico não afastou Felipe, que nos acompanhou à ação com manifesta ironia. O Dr. Arnaldo não aguardou a minha pergunta, vindo em meu auxílio a explicar. Desde que a presença do amigo infeliz foi acolhida pelo nosso invigilante enfermo, não nos é lícito violar o livre-arbítrio de ambos os consórcios da pugna em desdobramento. Argos é suficientemente esclarecido em torno dos mecanismos do intercâmbio espiritual quanto das obsessões para que o tratemos como se ele fora um adolescente irresponsável ou um ignorante sobre o assunto. Não foi por outra razão que o mestre proferiu a sentença de advertência. Muito se pedirá a quem muito foi concedido. O problema da evolução é pauta de dever pessoal e intransferível, não podendo ninguém crescer no lugar de outrem. Nesse comenos, adentrou-se no quarto o médium Venceslau, trazido pela irmã Angélica. A surpresa dorida se lhe estampava na face pálida ante o convite da instrutora e a informação do agravamento da doença de Argos. De imediato, o sensitivo detectou-nos a presença, bem como a de Felipe, e não pôde dominar as lágrimas de compaixão e tristeza que lhe afloraram aos olhos. Argos estava semi-desfalecido, atônito, amedrontado. Conseguia avaliar, embora o seu estado, quais lhes eram as parcas perspectivas de recuperação. A chegada do médium infundiu-lhe um pouco de ânimo, e embora já sob os efeitos da providencial ajuda de Bernardo, sentia-se demasiadamente debilitado, exudando em abundância, o que indicava a queda da alta temperatura em que ardia. O companheiro tinha a voz embargada e falava com dificuldade, esforçando-se por manter a naturalidade, encorajando o doente e prontificando-se a ajudá-lo. Percebemos o rancor que sulcou a face do verdugo impenitente, reagindo à presença da irmã Angélica e do médium. Agitou-se e, parecendo tresloucado porque a psicosfera ambiente se modificasse com a presença da nobre entidade, retirou-se com violência. Venceslau percebeu o acontecimento e não pôde evitar que desfilassem pela tela das recordações os clichês dos seus próprios testemunhos na mediunidade, quando, acicatado e perseguido por inimigos pretéritos, que engendraram rudes golpes e dolorosos planos de vingança, através dos quais o martirizaram por largos anos a fio. Não lhe havia sido fácil aquele período, que lhe custara muito sofrimento e paciência, sob a orientação da mentora dedicada. Por isso, compreendia o drama do amigo. Sem desejar formular comparações descaridosas, compreendeu que a sua dedicação ao serviço do bem lhe constituíra um seguro passaporte para atravessar as barreiras da difícil aduana da renovação, enquanto o enfermo resolvera-se por comportamento diferente. Saía das reflexões quando foi convidado pela benfeitora à aplicação do socorro fluídico, em que se transfeririam energias mais específicas a Argos. O auxílio de Bernardo
Valioso, criara-se a predisposição para que o doente assimilasse, desta vez, outro tipo de fluidos procedentes do corpo físico sadio do sensitivo. Foi proferida uma oração de alto significado emocional, de que todos participamos, e ato contínuo, o médium, seguramente conduzido pela irmã Angélica, deu início à operação socorrista. A princípio, com movimentos rítmicos e em direção longitudinal, desembaraçou o enfermo das energias absorvidas e dos miasmas venenosos que lhe empestavam o organismo, como a desintoxicar as células, facilitando-lhes a renovação. Foram mais cuidadosamente atendidos os centros coronários, cardíaco e gástrico, que exteriorizavam coloração escura e fluido pastoso letal. Em seguida, passou a transferir-lhe as forças restauradoras, mediante a imposição das mãos nas referidas áreas, que lentamente foram absorvendo a energia salutar e mudando de cor, irradiando para todo o corpo as vibrações de reequilíbrio. Logo após, foi magnetizada a água, que lhe foi oferecida em pequena dose, e se encerrou o labor da caridade fraternal. Argos foi aconselhado a trocar de roupa, que estava úmida pelo suor abundante. A seguir, com a medicação e a repousar o mais possível, tanto física como mentalmente. A palavra calma, repassada de bondade e de confiança do médium, que lhe informava serem aquelas instruções apresentadas pela benfeitora, fizeram-lhe um grande bem, auxiliando-o a recuperar o alento e a adormecer após atendidas as sugestões providenciais. A genitora do enfermo prontificou-se a permanecer em vigília junto ao filho, quando nos despedimos e a irmã Angélica prometeu que retornaríamos às 23 horas. Ela estampou na face uma expressão de gratidão e de indefinível júbilo, osculando meigamente à destra da veneranda amiga espiritual. Rumamos a outras atividades e ficamos aguardando as providências que seriam tomadas em favor do companheiro alquebrado.